Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chef, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos falar sobre comportamento humano, constelação familiar. E nós trouxemos uma especialista, a nossa amiga Gabriela Paixão. Ela é terapeuta sistêmica, uma celebridade, depois eu explico essa brincadeira. Minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. E eu tenho certeza que o bate-papo vai fluir para a gente falar de comportamento humano. Prazer, Marcelo. Muito bacana. A oportunidade hoje de compartilhar um pouco mais, né, das nossas experiências de vida, para que mais pessoas tenham esse acesso a uma vida mais leve. A gente merece. Perfeito. E assim, toda pergunta que a gente faz no início com todos os convidados é: como tudo começou? Como que entrou a terapia na sua vida? Como você chegou na constelação? Como aflorou esse lado de poder ajudar pessoas? Numa remota cidade, era uma vez uma menininha. Na verdade, desde criança eu tinha, na minha essência, o desejo e a necessidade de ajudar outras pessoas. Então, eu já brincava de escolinha, brincava em ser professora, brincava em ser médica. E durante o meu crescimento, a minha primeira formação foi direito. Eu sou advogada, né? A sensação de ajudar o outro, a necessidade de buscar justiça pela outra pessoa, ela é algo ardente em mim. E eu observava que mesmo a pessoa ganhando um processo judicial, uma demanda judicial, ela nem sempre ficava contente. Ela nem sempre ficava feliz com aquele resultado, mesmo sendo procedente para ela. Caramba. E aquilo eu ficava reflexiva, me incomodava. Eu falava, mas como poxa, assim, né? Você ganhou o processo e mesmo assim você não está feliz. O que está acontecendo? E foi aí a minha necessidade de conhecer um pouco mais sobre o universo do autoconhecimento. Falar, tá, mas o que as pessoas de fato estão buscando? E foi nesse momento que eu falei, bom, existem mais situações e contextos que não é só a parte racional, não é só o argumento de que eu tenho direito a buscar alguma coisa que de fato ela está desejando ali. Tem um anseio emocional, né? Tem a parte sentimental dela envolvida também, que muitas vezes é deixada de lado. Então, conforme eu fui estudando o autoconhecimento para mim, e para que eu continuasse colocando essas informações com os meus clientes, eu fui pensando, bom, mas eu posso colocar mais ainda essa informação. E foi onde aconteceu o meu movimento de transição da área do direito para a área de terapia. O que não é tão diferente assim. Eu brinco porque dificilmente as pessoas buscam um terapeuta ou um advogado na tentativa de fazer um movimento de prevenção. Muitas vezes a pessoa busca um terapeuta ou um advogado quando a coisa já azedou. Quando o barco já afundou. Já está no limite, né? Então, não é tão diferente assim os trabalhos. Então, esse movimento foi cada vez mais sendo forte para mim. E por isso essa sensação de buscar, né, o autoconhecimento para mim e para os outros. Legal. E, assim, como que a constelação chegou para você? Falou assim, porque nas terapias existem várias vertentes, né? E como é que você chegou? Qual foi o caminho para chegar na constelação? Inicialmente eu comecei a olhar os perfis de personalidade das pessoas através do Enneagrama. Falei, caramba, as pessoas são diferentes e existem razões para isso. Deixa eu entender um pouco mais. Porque é justamente aí que acontecem os conflitos. Verdade. E a partir da situação de análise da personalidade, eu fui para a PNL. Entender um pouco mais sobre a programação neurolinguística. Aí, entendendo um pouco mais sobre a parte emocional e a parte científica, né, do nosso cérebro, que a constelação surgiu para mim. E eu falei, olha, mais informação ainda. Como um sistema familiar, o meu sistema, pode realmente influenciar a minha vida atualmente? Daí me apaixonei. Legal. Então foi esse o movimento. E assim, para quem é leigo, né, de uma forma bem resumidinha, o que seria a programação neurolinguística
E o que é a constelação que a gente vai falar, explorando um pouco mais? Igual você iniciou a sua fala, Marcelo, existem técnicas terapêuticas diferentes, né? Assim como existe na área do direito advogados que têm especialidades diferentes, da área tributária, da área familiar, né? Da área da família, já falei, da área tributária, enfim. Criminal, exatamente. Acontece também em terapia, às vezes tem várias técnicas diferentes e cada profissional vai se identificando da melhor forma. Entendi. E na realidade, o que às vezes as pessoas não sabem é que para que existe hoje, né, a formação da técnica de constelação, ela se inspirou em outras técnicas, inclusive na programação neurolinguística. Então, o que a gente consegue entender da PNL? Que basicamente o nosso cérebro, assim como uma máquina de computador, tem uma capacidade enorme, um potencial enorme. O problema é que às vezes ele está sobrecarregado. Tem alguns arquivos com vírus ali e que está prejudicando o andamento da máquina, né? Então, o que a gente pode fazer? Cancelar? Eliminar alguns arquivos? Essa é a ideia da programação neurolinguística, por exemplo. Ressignificar algumas informações que estão ali na nossa cabeça, no nosso cérebro, para poder criar para nós novas possibilidades. Entendi. Né? E trazendo esse gancho também vem a constelação, que ela tem como intenção proporcionar para a pessoa um novo olhar para a vida dela. Esse vírus que você falou seriam as crenças que a gente vem carregando desde pequeno, as crenças limitantes, seria isso? Sim, exatamente. Pode ser, sim, movimentos de crenças. É legal observar que a crença, na verdade, ela é uma formação neutra. Né? Para algumas pessoas, ela pode me proporcionar, me possibilitar um crescimento e para outras me limitar. Então, o que eu acredito fica na minha cabeça ali, girando aquela informação. E quando eu tenho a chance de trocar essa informação, ela pode potencializar o meu caminho, o meu resultado. Legal. E assim, quais os benefícios da constelação? O objetivo é trazer um caminho de solução para a pessoa. Então, eu posso ter um desafio na minha família, um desafio no meu trabalho, um desafio comigo mesma, a minha própria relação de autoestima, compulsões. Se eu tenho alguma queixa, seja ela qual for, a constelação ela pode trazer um novo olhar para aquela pessoa, para auxiliar ela a achar um caminho de solução. Então, esse é o principal benefício, trazer mais leveza para a vida dessa pessoa ou daquele lugar. E assim, antes de você chegar, eu fui dando uma estudada, uma pesquisada, e eu achei algo importante, e eu te faço essa pergunta. Por que a história da minha família, ela pode influenciar na minha história? Faz sentido essa pergunta? Faz. E é muito comum esse questionamento. Fala, mas como assim, né? Tem pessoas que nem comigo viveram, eu nem tenho contato com essas pessoas, o que isso pode influenciar? E tem. Quando a gente olha para a abordagem, né, para a técnica da constelação, a gente percebe que as informações e as memórias das pessoas que fizeram parte e fazem parte do meu sistema, da minha família, têm interferência. Da parte biológica, né, da nossa parte física, observamos algumas características. Poxa, teu nariz lembra do seu pai, seus olhos da sua mãe. Mas não é só isso que a gente carrega. Essas experiências que eles tiveram na fase adulta ou na própria fase de infância dos nossos avós, dos nossos tios, carregamos também. Nós chamamos de transgeracionalidade, ou seja, é uma informação, uma mensagem que é passada de uma geração para outra. E aí que entra o gancho da tua pergunta. Há influência, sim, na minha vida atual, das coisas que aconteceram da minha família? Sim. Coisas Isso é boas. Pelo gene ou não? Na verdade, acontece sim, geneticamente, essas informações quando a gente fala sobre características físicas, mas é o campo. O sistema, ele se baseia em gerações. Entendi. E o campo dessas gerações, dessas famílias, dos membros dessa família, é onde eu carrego essas informações, essas lembranças. Então, o que aconteceu com eles boas, experiências boas ou experiências ruins, eu fico com essa informação inconscientemente. E é aí que mora o perigo. Às vezes hoje eu tenho um determinado comportamento que eu não sei explicar o porquê. Eu tenho um medo que eu não consigo justificar. Eu tenho uma sensação de que algo eu vou perder. Eu não consigo ter uma boa relação amorosa. E não necessariamente essas experiências são minhas que eu carrego. Pode ser que eu tenha
outras experiências hoje carregando em mim, na minha história, mas da minha família. Interessante. E existe como blindar isso? Porque você acaba descobrindo através das sessões, né? Identificou, você falou o ressignificar, mas você consegue blindar para que esse padrão não se repita ou não? Você só ressignifica e carrega aquilo sabendo? A ideia da constelação é identificar se existem padrões de repetição e quebrar eles. Quando eu tomo consciência de uma informação, quando eu falo, caramba, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, agora eu consigo compreender, eu consigo conectar uma lembrança a um comportamento, eu tenho a chance de ressignificar, eu tenho a chance de ter uma nova consciência sobre essa informação. E com a ideia da constelação é onde a gente trava e não faz mais aquele movimento se repetir. Entendi. Essa é a intenção. Entendi. Legal. E onde a gente pode usar a constelação? Acho que deu para entender a pergunta? Sim. A técnica da constelação, ela é bacana porque pode ser utilizada onde há pessoas. Onde há pessoas. Nossa, então... Né? Então, por exemplo, né, no Poder Judiciário, há pessoas. Existem queixas ali que legalmente estão previstas em lei que você tem direito. Porém, existem também sentimentos envolvendo ali aquele casal, aquela sociedade, aquela família. Então, onde há essas pessoas, a gente tem a chance de trazer esse olhar sistêmico, esse olhar da constelação. Porque a ideia, basicamente, é trazer um novo ângulo sobre aquele conflito. Por isso, inclusive, aproveitando a deixa, a gente utiliza os personagens, os símbolos, os representantes, para mostrar para a pessoa que, às vezes, é uma questão de ponto de vista, para eu conseguir resolver alguma demanda, alguma problemática que eu estou sentindo, que eu estou vivendo. Então, quando eu posiciono, por exemplo, esses representantes, eu observo um novo ângulo e falo, caramba, agora eu entendi a razão dessa briga, desse conflito. Seria uma dissociação do fato. Exato. Eu consigo olhar por um outro ângulo através da dissociação ou através de uma identificação. Mas falar, eu lembro tal situação, eu lembro tal pessoa, por isso eu ajo dessa forma. Então, a gente consegue, utilizando uma simbologia, uma representação mesmo, para facilitar esse entendimento. E mais para frente, pensa para ver se é viável ou não. A gente pode fazer, para o pessoal ver mais ou menos como funciona, uma representação simbólica, momentânea, só para falar, aconteceria isso, alguma coisa. Dá para a gente fazer mais para frente? Podemos sim. Legal. E existem tipos de constelação ou não? É específico? A técnica da constelação dá para ser feita de várias formas. Tá. Né? Então, por exemplo, eu posso utilizar os bonecos de madeira como representantes. Tá. Eu posso utilizar bonecos de EVA, água. Eu posso fazer a condução numa vasilha de água. Eu posso fazer através de desenhos. Quando alguém desenha, seja um adulto ou uma criança, tem um significado aquelas imagens. Que interessante. Então dá para fazer esse movimento também. Dá para utilizar outras pessoas como representantes. Então existem várias formas de se aplicar essa técnica. Entendi. É bem bacana. E o resultado, independente da opção que você está fazendo, os tipos, né? O resultado vai ser o mesmo. Isso, exatamente. O resultado é o mesmo. O que muda, na verdade, é a ferramenta que eu estou utilizando. Mas... Eu fiquei curioso com a água. Como que é feito? Por exemplo, no meu caso, como eu conduzo uma constelação na água? Existem bonequinhos, só que em vez de madeira são de EVA. Tá. E a gente posiciona eles numa vasilha de água. E a água é um condutor de energia. Então, a própria água vai fazendo o movimento ali necessário para ser trabalhado o campo. É bem legal. Que interessante, que interessante. E, minha amiga, hoje em dia a gente está vivendo, vamos dizer assim, num momento energético, né, do planeta bem complexo. E se fala muito em estresse, burnout, fala um monte de doenças depressão, que não eram tão afloradas. E muitas vezes você escuta pessoas tanto mais idosas, pessoas jovens e até crianças, adolescentes, não, eu estou fazendo terapia. A pergunta que não quer calar é: por que terapia é tão importante? E se
todo mundo precisa, ou se tem gente fazendo porque acha que é modinha. Vou pegando meio o lado do advogado do diabo, né? Queria que você explicasse por que é tão importante isso. Bom, eu gosto de conversar com as minhas amigas e meus amigos. Me sinto bem desabafando com eles. Isso é importante para mim. Por que eu faço esse movimento? Porque, de repente, quando eu desabafo com você, meu amigo Marcelo, você traz para mim um novo ângulo daquele meu desafio, um novo ponto de vista. Ou então você pode dizer para mim, não, amiga Gabriela, você pode ser reflexiva, você pode se culpar, você pode se julgar, né, no seu comportamento, mas também se dê um pouquinho de valor, né? Cuide de você, observa como que anda seu coração e a sua mente. Então, numa conversa de amizade, esse tipo de movimento, ele acontece naturalmente. Isso me faz bem. E a ideia seja ela qual for, técnica terapêutica, um acompanhamento terapêutico, é justamente para trazer para a pessoa um novo olhar, um movimento de desabafo, um movimento de ressignificação, de liberação de dores. A diferença é que a gente fará isso através de um profissional, alguém especializado naquele assunto, e não só numa amizade. Mas a mesma sensação de libertação que eu tenho numa conversa com alguém que eu confio, né, mostrando uma vulnerabilidade, é uma grande chance de fazer esse mesmo movimento numa terapia, seja ela qual for. Então, é a chance de liberar espaço do armazenamento que existe tanto, né, na nossa cabeça e no nosso coração, para poder ressignificar, para poder liberar, para poder curar. Então, por isso a terapia ela se faz tão importante, tão necessária, independente da idade. Entendi. Né? Às vezes as pessoas me procuram, não, porque terapia é para louco. Exatamente. É a frase e que a gente minha escuta, fala, né? na verdade, é justamente o contrário. Eu cuido da pessoa, eu trago para ela um novo direcionamento de vida para ela não enlouquecer. A ideia é justamente o contrário. E pegando esse gancho do que você falou, do terapia para louco, para quem não me conhece, eu trabalhei durante muitos anos com a parte de terapia voltado para hipnose clínica, né? Para quem me conhece, tá tudo certo. Só que assim, eu diariamente, quando eu trabalhava com a hipnose, eu escutava as frases: hipnose é coisa do diabo, hipnose é religião para levar você para o mal, e assim vai. E aí eu tinha que bater de frente, não, mas defender a terapia falando assim: se hipnose é coisa do diabo, ele mudou de lado, porque eu ajudo as pessoas a eliminarem seus medos, traumas, fobias, inseguranças, e eu acho que ele não quer isso, né? Na técnica da constelação, existe essa associação, falando que é religião, tem um preconceito de algumas pessoas que são ignorantes, e ignorante não é ser grosso, é ignorar o assunto. Você passa por isso? A falta de conhecimento, né? Exatamente. Acontece, né? É raro, mas acontece muito. É verdade. Sim, o natural do ser humano o que eu não conheço, o que é novo para mim, eu tenho uma tendência a afastar, a repelir. Isso é natural do ser humano. O problema é que, se eu não me permitir conhecer coisas novas, sejam elas quais forem, eu fico ainda no mundinho que eu conheço, acomodado. Então eu sempre aviso, oriento, sugiro para as pessoas: se permita ser curioso. Assim como você era quando criança, de ter um questionamento sempre à ponta da língua, independente do que for, né? Se permita de novo ser curioso e não ficar totalmente fechado e acomodado no que é a bolha da pessoa. É sempre uma sugestão que eu comento com quem eu converso, até porque eu acredito que estamos aqui para evoluir, não para continuar na mesma. Então, através, de repente, de um novo conhecimento, de uma nova informação, eu tenho essa chance de crescer. E, de fato, há pessoas que têm esse medo, porque eu ouvi falar de que tem alguma coisa a ver com religião, que tem alguma coisa a ver com espírito, alguma coisa a ver com espiritualidade também. E eu falo: não, gente, essa técnica de constelação, ela tem muito mais informações ligadas à neurociência, à parte científica, do que algo vinculado à religião. Então, conhecer um pouco mais, seja ela qual for a técnica ou qualquer tipo de informação, é necessário para que você tenha a sua própria conclusão. Se aquilo foi interessante para você, se aquilo vai contribuir para a sua vida ficar mais leve ou não, do que só já julgar, apontar e repelir. Exatamente. No que eu ouvi falar.
né? Às vezes, esse movimento, ele é muito forte e a pessoa tem um movimento de resistência a conhecer, mas ela continua na mesma dor, no mesmo sofrimento, né? Então, assim, vamos nos permitir conhecer coisas novas, se aprofundar, né, em conhecimentos e não só em fake news. Não Exato. É? E assim, vou falar de uma forma sutil, mas para quem está assistindo entender. Eu sempre tenho o costume de dizer que todo extremo é beira, né? E quando as pessoas perguntam da história da religião, o que eu percebo? Existe muita religiosidade embutida nessa pessoa. E assim, vou pegar três vertentes que vivem, no meu ponto de vista, brigando por bobeira: o lado católico, o lado evangélico e o espiritismo. A pergunta que eu sempre faço para cada um: você segue quem? Ah, eu sigo Jesus. Então por que vocês se batem? Não faz muito sentido. E aí entra essa parte da ignorância, né? Porque se a gente está, você no caso, trabalhando para ajudar as pessoas, você está seguindo um caminho que eles pregam, que eles fazem, né? Então, às vezes eu vejo esse lado muito errado. Mas isso é Desculpa, só para trazer uma informação que aconteceu literalmente essa semana. Uma cliente minha, que também ela é católica, né, efervescente, ela me trouxe a seguinte questão, falou: nossa, mas eu acho que o que eu tô fazendo, né, na terapia é contra a minha religião. E daí eu fui ouvindo esse questionamento dela com muito respeito e eu trouxe a seguinte colocação para ela: o que é dito na Bíblia, né? Uma das informações que consta lá não seria, por exemplo, você amar o próximo como a ti mesmo? Exato. A proposta da terapia é proporcionar um momento para você de autocuidado. Eu só consigo entregar para alguém o que eu tenho em mim. E a terapia é justamente para eu me valorizar, me conhecer, perceber que o meu valor é tão grande quanto o seu. Então é me amando que eu consigo amar a outra pessoa. Essa é a intenção da terapia. Perfeito. E foi esse minha linha de raciocínio com relação a ela, para ela entender que a gente não está fazendo um movimento de anulação. Ah, não, porque eu faço terapia, eu não posso seguir na minha religião. Não, você continua fazendo o que faz sentido para você. A ideia é agregar. E esse é o objetivo, seja de qual técnica for terapêutica, mas essa é a intenção da terapia, do autoconhecimento, é se conhecer. Quando eu me preencho, eu consigo entregar para outra pessoa. Do contrário, eu não consigo entregar o que eu não tenho. E é isso que as pessoas ainda não conseguem compreender. Você contando essa história me fez lembrar, eu tenho a formação de Reiki. E uma vez eu peguei e dentro da terapia eu falei: não, a gente pode aplicar um Reiki. Não, Reiki não, minha religião não permite. Aí eu perguntei assim, de uma forma bem resumida: você sabe o significado da palavra Reiki? Não. Cura pelas mãos. Quem era o maior curador pelas mãos que você já conheceu? Ah, Jesus. Então é mais ou menos isso. Então vamos abrir um pouco essa mente, vamos fazer o mundo ficar melhor de dentro para fora. Justamente. E parar com, você usou a palavra legal, essas fake news, esses pensamentos que não são positivos. Porque é para melhorar a vida da pessoa. E aí que entra também, de novo, a técnica da constelação. Legal. A sua fala sobre a parte de crenças, né, limitantes, ela é muito pertinente na área da constelação, porque diante dessas experiências que eles tiveram, eu carrego informações. E às vezes essas informações que eu carrego, elas hoje em dia já não fazem mais sentido. Entendi. Só que mas se vem eu lá não, de trás, né? Que vem lá de trás. E se eu não me permito questioná-las, eu sigo do mesmo jeito. Entendi. O problema é que, seguindo do mesmo jeito, eu tenho os mesmos resultados que eles. Fato. E será que hoje eu fico feliz com esse resultado? Será que hoje faz sentido esse resultado que eu tô tendo? Ou eu vou continuar sofrendo da mesma maneira que os outros sofreram? Entendi. Então a ideia é trazer esse movimento de reflexão. Peraí, será que eu tô sendo mais leal do que livre? É uma ótima pergunta para a constelação. Legal. Mais leal do que livre. Muitas vezes eu sou muito mais leal ao meu sistema familiar, à minha família, do que achando que eu sou livre. Perfeito. E a ideia é, será mesmo? Vamos refletir um pouquinho.
Vamos fazer uma simulaçãozinha, já que a gente está convergindo para isso? Lá. Como é que funcionaria? Por exemplo, né? Aqui a gente tem os bonecos representando um homem, uma mulher ou até a simbologia de uma casa. O que recentemente aconteceu? É um processo de inventário. Alguém já passou por isso alguma vez na vida. Sim. Ela não conseguia fazer a venda do imóvel, a única herdeira. Então a gente foi fazer uma constelação com pessoas para entender essa dinâmica. E o que a gente observou? Existia alguém que representava a casa, a moça que representava, né, a única filha, a herdeira, e a falecida mãe. Tá. Então, o que a gente observava na dinâmica da constelação? A casa, na rua onde estava, né, o imóvel, ele não conseguia se mostrar visto naquela rua, naquele local, naquele bairro. Ele ficava escondido. Por que ele ficava escondido? Porque na representação da herdeira, da filha, ela entendia que a única maneira que ela conseguia ainda manter-se conectada à mãe era através do imóvel. Então, internamente existia esse anseio e esse medo de perder a conexão com a mãe. Então, ela fazia o quê? Se apegava ao imóvel, segurava o imóvel com ela de todo jeito para não deixar o imóvel ser visto. E o problema é que racionalmente ela queria vender, mas emocionalmente ela não estava liberando esse imóvel. Um conflito interno ali, né? Justamente, um conflito interno. Então, a ideia é observar qual era a dinâmica que estava acontecendo, que era esse apego ao imóvel, possibilitar que no tempo dela ela liberasse esse imóvel, dizendo que, independente da existência do imóvel estar com ela ou não, ela ainda tinha conexão com a mãe, era a mãe dela. Entendi. Quando foi feito esse movimento de liberação, aí sim o imóvel se sentiu forte o suficiente para aparecer na rua, ser então, visto. Nesse caso, foi feita uma troca de posição, que eu percebi que a casa estava no meio. E a mãe falecida veio para perto dela. Isso, para que ela se sentisse conectada à mãe. Que legal. Porque aqui é como se a casa estivesse intermediando ali entre a mãe e a filha. Ai, mas eu gosto das duas, as duas são importantes para mim. Só que a ideia é, peraí, filha, a mãe dizendo, né, para sua filha, eu ainda te amo, você é importante para mim. Não é por causa do imóvel ela você não tava vendendo. Se sentindo digna, né? E o medo dela era perder a conexão com a mãe. Então, entendendo que ela manteria ainda a conexão com ela, emocionalmente falando, independente do imóvel, fazendo essa liberação, o imóvel pôde ser visto. Aí, dias depois, houve pessoas interessadas na compra do bem. Que interessante. Aí houve o movimento de venda do imóvel e finalização do inventário. Que legal. Então é sobre isso, observar qual é a dinâmica oculta, porque racionalmente eu não consigo compreender e eu libero. Entendi. Perfeito. E minha amiga, vamos fazer o caminho inverso agora do terapeuta. Como você se prepara emocionalmente para atender uma cliente, paciente, um caso desse? Como que é o seu preparo? Porque a gente sabe que a gente não pode se envolver emocionalmente, mas fechou o escritório ali, fechou a clínica, você volta a ser você. Sim. Como que é esse processo? A preparação do campo, Marcelo, ela é importante para mim. Então, o que eu faço para me blindar e também fazer esse movimento de distanciamento? O reiki é o meu principal também para mim forma de ferramenta, porque é onde eu consigo fazer esse movimento de abertura de campo, limpeza do campo ali para receber o meu cliente, conseguir fazer o trabalho que a gente precisa, né, desenvolvendo o sistema familiar dele, mas para eu também me proteger, me reenergizar. Então o reiki para mim é um dos principais caminhos. E assim, qual é o maior erro das pessoas que procuram a constelação e são leigas? Qual é o maior erro? Elas acreditam ou que tem alguma coisa a ver com astrologia, inicialmente por conta do nome, ou que tem alguma coisa ainda a ver com religião. E isso é onde bloqueia ela. Ela ou tem curiosidade ou bloqueia. Esse é um dos principais fatores quando fala sobre esse tipo de técnica. E uma coisa que eu percebi no desenvolvimento do meu trabalho: há pessoas que fazem constelação por aí e caem de gaiato, caem de paraquedas e não entendem exatamente o que aconteceu e o que fazer com aquela informação. Então, o que eu identifico, né?
o meu diferencial e para trazer ali para a pessoa, para o sistema dela, uma proteção, é um acompanhamento. Não basta só uma única sessão, de repente, para ela conseguir resolver a vida dela. Primeiro, ela precisa entender qual é o tema que ela quer trabalhar. Porque às vezes a pessoa tem tanto foco de incêndio para resolver que ela não sabe por onde começar. Então, a gente precisa entender primeiro qual é o caminho que ela quer trabalhar, qual é o tema que ela quer desenvolver. E depois que a gente constela, é importante ela entender, elaborar aquilo de forma prática. Isso que eu busco fazer nos meus atendimentos, para ela ter mais segurança também no que ela está desenvolvendo ali, não cair só de paraquedas. Então, isso é uma coisa também que eu identifico que é uma falha de outros profissionais e também que a pessoa vem já na sede ao pote ali falando, não, mas espera aí, tem que ter uma preparação. Entendi. Até para que você consiga se aprofundar, né, no que você está ali se queixando. E existe algum tipo de pessoa que ela não está pronta para constelar? Às vezes ela vem no impulso, porque uma amiga minha me indicou, eu quero... Existe, não sei se esse termo é usado na constelação, existe algum tipo de anamnese, algum estudo da pessoa ali para isso? Sim, eu faço uma anamnese primeiro para identificar qual é a temática que ela quer, para ela também ver a minha abordagem, ela analisar se faz sentido a forma como eu trago o meu trabalho. Uma confiança ali, né? Exatamente, né? Se dá match, se dá sintonia entre o profissional e o cliente. Mas nem sempre a pessoa está disposta a se conhecer. Isso em qualquer autoconhecimento, em qualquer técnica, nem sempre a pessoa está disposta. Então, numa conversa, numa anamnese, a gente já começa a observar, falar, e aí, realmente você está disposta a abrir mão disso? Ou vou continuar apegada, né? Igual ela na casa, vou continuar apegada ali. Então, pode acontecer sim, da pessoa ainda fazer esses movimentos de autossabotagem. Eu vou te fazer uma pergunta, uma analogia que eu fiz com... A gente se conheceu num grupo de empreendedores aqui de Jundiaí, na ACE. Você chegou a participar da palestra do Gustavo Rueda, que era de vendas? Não. Não. Ele ministrou a palestra lá e eu convidei ele para vir aqui. E eu fiz uma pergunta para ele, só que era voltada para vendas, mas eu vou fazer para ti. Eu perguntei para ele assim, você já chegou a demitir algum cliente seu, né, referente a vendas? E eu te pergunto, você já chegou a demitir alguma pessoa que veio procurar constelação e assim, você vê que, usar a palavra, não deu esse match, não, é uma pessoa turrona, eu não acredito, eu não vou fazer esse exercício, porque são várias sessões, de uma sessão para outra, faça isso, isso e isso. Aí chega no dia, você fez? Não fiz. Aí você, ok. Já aconteceu isso, falou assim, tchau e bens, vamos dizer assim? Já, principalmente no início, na anamnese, que eu percebo que a pessoa... Ela quer uma cura, porque ela quer que eu fique com toda a responsabilidade. Por isso que quando eu faço a entrevista, eu coloco já as cartas na mesa com a pessoa. Falo, bom, peraí, você não é meu paciente. Já começo aí. A nomenclatura que eu utilizo é diferente. Você é minha interagente, você é meu interagente. Interagente. Por quê? Porque nós interagimos, é uma troca. Eu faço a minha parte, meu 50%, conduzo você, direciono você. Mas cabe a você fazer os seus outros 50%. Se você quer jogar totalmente a responsabilidade em mim, não sou eu que vou fazer esse movimento por você. Porque senão fica cômodo para a pessoa. Exato, que é mágica, né? E o pior, eu sempre comento, o problema não é eu colocar totalmente a culpa na outra pessoa, que a responsabilidade dos problemas dela é o outro. Quando ela faz esse movimento, quem acaba perdendo a força é ela. Porque eu tô colocando em você não só a responsabilidade, os meus problemas, jogando nas suas costas, tirando o meu da reta. Entendi. Mas a questão é que eu também perco a força quando eu faço esse movimento. Entendi. Então, a ideia sempre na minha anamnese é eu converso com ela. Falo, bom, se você não tá realmente disposta a ficar com a sua parcela, não sou eu a responsável para você, para fazer esse movimento de condução com você. E daí é onde eu já corto. Falo, então não faz sentido o nosso trabalho. É desgaste de energia. Exatamente. Né? Meu tempo e minha energia é algo precioso. Então, tem coisas que fazem sentido, tem coisas que não. E quando não fazem... E quem mais procura o seu trabalho? Qual é o perfil que
procura o seu trabalho? Grande parte são mulheres. Mulheres. São mulheres que buscam o autoconhecimento sistêmico. Eu atendo homens, mas são poucos. Eu fico feliz quando eu tenho a chance de atender algum, porque é um começo, é um movimento, mas ainda não é tão natural assim. Eu percebo que existe uma resistência maior. Resistência, né? Porque não tem problema, eu mesmo resolvo. Então, é um caminho que está cada vez mais crescendo. E quem sabe, né, mais pra frente outros homens consigam aí se permitir passar por experiências de se cuidar. Sim. Né? Porque eu falo tanto para uma mulher quanto para o homem. Nós estamos com papéis diferentes na nossa vida, né? Eu como mulher sou mãe, sou filha, sou amiga de alguém, sou sócia de alguém. Então todos os papéis que eu faço, quando eu tenho a chance de curar algo em mim, isso reverbera nesses papéis. E para o homem é a mesma coisa. Então, quando eu tenho a chance de trazer um direcionamento, uma vida melhor para um homem, eu sei que isso vai reverberar em todas as áreas dele, em todos os papéis da vida dele. Então, eu fico feliz. E é isso, inclusive, que me empolga no meu trabalho. É saber que vai ser uma cura coletiva, né? Legal. E o seu trabalho, ele é individual ou ele pode ser usado nas empresas? Talvez em um processo de equipe? Como que funciona isso? Dá para ser feito de forma individual, um atendimento individual que eu faço, porém dá para fazer em grupo também. Eu conduzo vivências, eu conduzo dinâmicas em grupo, trazendo exatamente a dinâmica da constelação, e dá para ser utilizado no ambiente profissional também. Por quê? Porque onde há pessoas, é possível utilizar a constelação. Fato. Né? Então, o movimento de pertencimento no ambiente do trabalho, se existe um equilíbrio no ambiente do trabalho, essas questões influenciam na própria produtividade do lugar, na comunicação e convivência da equipe. Então, dá para contribuir muito com a constelação no ambiente das empresas. Legal. E eu costumo fazer essa pergunta para os convidados, se ela, no seu caso específico, você consegue lembrar de algum caso? Você comentou esse ali do inventário, mas tem algum caso que te marcou de uma tal forma que você falou assim, valeu a pena eu ter feito a transição do direito para a terapia, que eu ajudei a transformar a vida dessa pessoa? Tem algum caso que... Para mim ainda fica muito significativo do inventário. Né? Muito significativo, porque... Não sei vocês que nos assistem, mas quem tem um processo de inventário tem uma tendência a um processo ser muito longo. Entendi. De muitos anos, porque pode ser que tenham muitos herdeiros, mas também às vezes é difícil de fazer a finalização do processo. Justamente por conta desse movimento de apego à pessoa que faleceu, aos bens, né, da pessoa. Então, quando eu tenho a chance de proporcionar isso, muito mais assertivo para quem faz parte ali do inventário, eu fico satisfeito. Falo, bom, eu sei como que é. Porque um processo, ele envolve um desgaste não só econômico, mas o emocional. Sim. Uma questão de tempo para os envolvidos. Então, quando a gente gera consegue... uma expectativa grande num prazo e acaba não chegando, né? Então, se dá para otimizar isso, é muito bem-vindo. Legal. Maravilha. Minha amiga, a gente está chegando ao final do nosso programa. Antes de você deixar suas considerações finais, deixar seus contatos, tem uma pergunta que às vezes eu faço para alguns convidados, porque o assunto vai fluindo e de repente sai algum insight na cabeça do convidado. Tem alguma pergunta que você gostaria de responder que eu não te fiz, baseado nesse nosso bate-papo, ou está tudo respondido? Eu diria só, basicamente, para contribuir, né, somar um pouco mais a nossa fala, é como que ela funciona, a constelação. O que diferencia ela de uma outra técnica, então, né? E eu diria que o que diferencia é exatamente a utilização de símbolos, de representações. Porque a depender do tipo da técnica, se fala muito. E uma conversa, ela é importante, ela é necessária. Mas, às vezes, eu não consigo compreender de uma maneira mais dinâmica. E usando um desenho, usando uma simbologia, isso pode facilitar a minha visão. Falar, uau! Entendi. E é aí que tá, acho que o maior segredo da constelação. Que é o lado da imagem, né? É a utilização dessas imagens, dessas representações para facilitar. Então, eu diria que essa seria mesmo uma complementação. E me veio uma outra pergunta aqui. Você falou que está associado muito a gerações anteriores. Até quantas? Tem um número ou...
vou chamar de cliente, esqueci o nome que você falou, de cliente para cliente. Na verdade, assim, na área de humanas, 2 mais 2 não vai dar 4, vai dar 5. Então, depende da queixa da pessoa, depende da demanda, para a gente identificar qual que é o problema dela e onde veio, de onde surgiu. Então, esse de onde surgiu pode ser alguma coisa específica do pai ou da mãe dela, que é uma geração mais próxima a ela, ou pode ser que seja do vô ou do bisavô. Não necessariamente é um padrão, que todo mundo começou na segunda, na terceira geração. Não existe um padrão. Mas existe uma influência das gerações anteriores. Quantas gerações? Não sabemos. A gente tem que olhar a dinâmica caso a caso. Né? Então, a gente fala que é colocar luz aonde está escuro. Porque se eu soubesse onde está, eu mesma resolvia. Entendi. É verdade, faz sentido. Né? Faz sentido. Então, quando eu ainda não consigo entender de onde veio, ou eu não consigo identificar, essas imagens, ela tem que dar dados para você poder montar o plano de ação. Exatamente, né? Facilita. Perfeito. Minha amiga, gostaria que você deixasse suas considerações finais, seus contatos, onde as pessoas podem te encontrar. Foi um bate-papo extremamente produtivo, tirou uma série de dúvidas minhas. Espero que você tenha gostado. E falando a história da celebridade, é que quando a gente faz a arte, né, a gente tem uma ramificação. A gente tem o podcast Fala Chef, Celebridades e Profissões. Só que eu utilizei a arte em cópia que tava lá Celebridades. Ela falou assim, nossa, eu adorei as Celebridades. Eu tive que mudar o bonequinho, né, pra dizer o que realmente era. Mas foi um prazer ter você aqui conosco. Queria que você deixasse suas considerações finais. Agradeço pelo Celebridade, Marcelo. Realmente eu entendo que sim, na minha área é sobre isso, né, gente? Alto valor, não é? Mas estou à disposição para proporcionar para você que tem o desejo, né, de entender um pouco mais das dinâmicas, das problemáticas, dos desafios que você está vivendo, seja na sua vida profissional ou pessoal. Estou à disposição com o olhar da constelação. Então você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, que é Gabriela Paixão Z, o meu @. E também, caso queira, na data de maio, dia 30 de maio, eu vou conduzir uma vivência presencial em Jundiaí. E o meu assunto vai ser relacionamentos amorosos nessa data. Então, de repente, para quem tem um desafio, seja com o parceiro, com a parceira, ou deseja encontrar alguém e não entende a razão dessa dificuldade em localizar, a gente vai entender um pouco mais sobre a abordagem da constelação nessa vivência. Vai ser bem bacana. 30 de maio. Perfeito. Minha amiga, mais uma vez, gratidão. Foi um prazer ter você aqui e espero que você volte mais vezes aqui. Obrigada pelo contato. Tá bom? E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chef. Para você que chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa seu comentário, deixa seu like, ativa o sininho. E eu quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores que apoiam esse projeto para que a gente possa trazer profissionais de excelência como a nossa grande amiga de papo Paixão e Galante num bate-papo incrível. Ficamos aqui com aquela frase que sempre toca o meu coração: hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Até o próximo programa.